diligência. Até o momento da realização da diligência. Este é o sistema do processo penal. Sabe, eu acho que é muito importante você ter marcadas as diferenças com o processo civil. Marcando essas diferenças, você compreenderá adequadamente os dois sistemas. Porque o que eu vejo caindo em prova para os senhores é isso. E o examinador tentando induzi-los em erro por conta do processo civil. Então vamos marcar agora novamente essas diferenças, nesse final de bloco aqui do Pergunte ao Professor. Vamos lá? No processo penal, eu tenho a realização da perícia por um perito oficial. No processo civil não há qualquer limitação quanto ao número de peritos. No processo penal, eu tenho que as partes podem indicar assistente técnico, mas o assistente técnico não acompanha a realização da perícia. Vou repetir. No processo penal, as partes podem indicar assistente técnico, mas esse assistente técnico não acompanha a realização da perícia. No processo civil, as partes podem indicar assistente técnico e ele acompanha a realização da perícia. Tudo bem? No processo penal, os quesitos podem ser apresentados até o momento da realização da diligência. Processo penal. No processo civil, os quesitos são apresentados no prazo fixado pelo juiz após o saneador. Tudo bem? Está claro? Vejam, eu acredito que marcando essas diferenças, isso daí será fundamental para os senhores. Agora, e o que tem de semelhante? Só para fechar aqui esse bloco, o que tem de semelhante entre processo penal e processo civil? Em ambos os casos, o juiz não está vinculado ao resultado do laudo. Em ambos os casos, o juiz não está vinculado ao resultado do laudo. É o sistema liberatório. Mas, afastando ou não o resultado do laudo, o que o juiz precisa fazer? O juiz precisa, nesta situação, motivar, fundamentar. Salvo numa situação. Qual é o único juiz que não precisa motivar as decisões? Quem é? Exatamente, é o jurado. O jurado não precisa motivar as decisões. Ele faz o que ele quiser. Tudo bem? Tranquilo? E vejam, a prova pericial é uma prova muito interessante. Muito interessante porque ela pode nos ajudar a compreender melhor a dinâmica do que aconteceu no dia dos fatos. Normalmente, em situações envolvendo crimes de trânsito, crimes do Código de Trânsito, essas situações são muito importantes. Elas nos ajudam a compreender a dinâmica dos fatos. Eu me lembro que peguei um caso envolvendo aí um acidente muito grave, em que caiu um caminhão com GLP. Esse caminhão bateu num outro carro e caiu todo o GLP no outro carro e explodiu o outro carro e a pessoa que estava no carro acabou falecendo. Vejam, eu precisava identificar qual a velocidade dos carros. Qual a velocidade para saber, afinal de contas, se o motorista do caminhão tinha cometido alguma imprudência, negligência ou imperícia. E a perícia me apontou a velocidade, com um grau espantoso de proximidade da realidade. A perícia me apontou isso. E aí eu pude identificar efetivamente a culpa do caminhoneiro. Entenderam isso? Entenderam a importância da prova pericial? Ok? Senhores, encerramos neste momento o nosso segundo bloco, que é o bloco do Pergunte ao Professor. Eu vejo os senhores já no terceiro bloco, que é o X da questão. Até já. Muito bem. Voltamos agora com o nosso terceiro bloco, o X da questão. Agora, eu vou examinar duas perguntas que já foram objeto de exames anteriores. Antes disso, lembre-se do nosso e-mail,
provafinal@lfg.com.br. Tudo bem? Mas olha, antes de eu resolver as questões que estão aqui, eu preciso falar um pouquinho com você que está prestando prova e na sua prova vai cair teste. Porque, infelizmente, eu vejo alguns erros muito comuns entre os alunos, tanto no meu blog, quanto nos alunos que me conversam comigo pessoalmente. E eu preciso praticamente te implorar para não cometer esses erros. E o pior é que os alunos saem da prova e falam assim: ah, professor Madeira, eu acabei não acreditando, não seguindo a orientação de vocês e acabei ficando por 1 ponto, por 2 pontos. Se tivesse seguido a orientação, eu teria estourado a boca do balão. A primeira orientação é: não mude a resposta. Não mude a resposta do seu teste. A menos que você tenha escrito algo absurdo, marcado uma alternativa absurda, não mude a resposta do seu teste. Porque as pesquisas indicam, e o nosso feeling aqui mostra, que a probabilidade de você mudar da alternativa certa para a alternativa errada é muito maior do que mudar da errada para a certa. Então vejam, pelo amor de Deus, só mude de alternativa em último caso. Tudo bem? Essa é a dica que eu quero marcar hoje. Todos os programas agora a gente vai marcar uma dica para vocês. Eu quero marcar essa dica. Não mude a alternativa. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Vamos ver, portanto, a primeira questão aqui. Relativamente ao Instituto da Prova Criminal, assinale a opção correta. Ele está pedindo a opção correta. Letra A. É permitida a juntada de documentos no plenário do Tribunal do Júri, desde que trate de prova relativa ao fato imputado, esclareça a verdade real. Vejam, senhores, é uma assertiva que aparenta estar correta, né? Mas não é. Essa alternativa não é correta. Por quê? Porque, veja, no Código de Processo Penal não há essa restrição que existe na assertiva. Vamos ver a restrição aqui? Olha lá. Desde que trate de prova relativa ao fato imputado e esclareça a verdade real. No Código não tem essa assertiva. A única limitação que existe no Código é qual? Que tem que ser juntado com 3 dias úteis de antecedência do documento. Só isso. Portanto, a alternativa A, incorreta. Vamos para a próxima? Alternativa B. A existência de prova da materialidade de indícios de autoria são suficientes para o recebimento da denúncia, ok? Para a determinação de interceptação telefônica, mais ou menos, porque para interceptação telefônica precisa de indícios razoáveis de autoria. E para a inclusão do réu no rol dos culpados, não, essa está errada. Inclusão do réu no rol dos culpados é o quê? Condenação. E eu posso condenar apenas com base em indícios de autoria? Não posso. Portanto, a letra B é errada. Letra C. Vamos ver. As provas periciais, ainda que produzidas durante o inquérito policial, têm valor probatório, visto que se submetem a contraditório diferido. Pode ser. Vamos ver a outra assertiva. A confissão feita durante o interrogatório judicial pode suprir a ausência do laudo de exame cadavérico. Volte aqui para mim. Vejam. Vejam. Confissão não supre prova pericial. Confissão jamais, jamais supre prova pericial. Por que isso? Porque, além disso estar no Código de Processo Penal, isso ser determinação do Código de Processo Penal, isso é para evitar o quê? A tortura. Então, eu nunca vou ter uma confissão suprindo o exame de corpo de delito. Portanto, a alternativa D de dado está incorreta. Logo, o X da questão é a letra C.
as provas periciais, ainda que